Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos para esse live e nós vamos continuar falando de uma coisa que nós estamos curtindo muito falar, que é sobre vidas passadas. Eu acho que nós e o nosso público, né? Vidas passadas é o seu tema preferido, né? Já falei isso aqui. E acho que um tema muito querido para vocês também, que seguem a MS, já acompanham ela há bastante tempo, porque faz parte da história, né? Do trabalho dela de tantos anos, né? Exatamente. E hoje eu quero falar sobre a nossa ligação entre nós, né? O nosso karma e as vidas passadas. Porque muita gente pergunta sobre isso, muita gente se envolve, busca o trabalho de autoconhecimento. Foi assim na minha caminhada como terapeuta, né? Muita gente me buscando, porque as pessoas, elas pensam em vidas passadas. Há uma curiosidade saudável. Então, se você está curioso com o tema, chegou aqui porque vidas passadas tocou você, eu não vou dizer que você está errado, porque eu acho que é saudável a curiosidade com vidas passadas. E se você é novo Encaro aqui, isso tudo bem. Seja bem-vindo. Muito bem, seja muito bem-vindo e eu tenho muita coisa para te ensinar, para te falar sobre vidas passadas. Você, Fábio, enquanto o pessoal está chegando, escreve aí no live se você gosta, se você acredita, se você não acredita, se é uma curiosidade para você, se você já teve algum sonho, enfim, interage aí com a gente. E vamos aproveitar, enquanto o pessoal está fazendo essa interação, para lembrar, né, que hoje, esse vídeo aqui, ele foi gravado previamente, né? Isso. Ele foi gravado, acho que na quarta-feira passada, né? E ele está passando agora no formato estreia. Então, qual que é a diferença? É como se ele estivesse ao vivo, porque tem o chat funcionando, né? Mas como a gente avisou no live do sábado passado, hoje a gente está aqui em dupla, né? Em dupla energia, porque no presencial nós estamos celebrando um evento com os nossos alunos, nossos mentorados e nossos seguidores. Hoje a gente está sendo feliz, não é? Com o lançamento do meu livro, O Segredo do Dia do Seu Nascimento. E aí eu quis fazer um evento presencial. Então, como o evento caiu numa segunda-feira, e segunda-feira é um compromisso que eu tenho com as pessoas de fazer um live, de ensinar as coisas. São 2 lives por semana nesse momento, né? Um na segunda e o outro no sábado. Então, quando acontece de cair alguma coisa, algum evento, alguma coisa que eu tenho que eu não posso participar, aí eu gravo antes porque eu tenho um compromisso com você. E muitas pessoas dizem que a energia ela é muito parecida, porque é mesmo, né? É lógico, a gente está se dando com amor aqui, né? E aí é a hora que o pessoal pode escrever Top MS. Já começa com Top MS? Já começa com Top MS porque nós estamos na energia, a gente tem que trazer uma energia boa. Porque você tinha pedido para o pessoal anteriormente falar sobre os pode falar. Passadas, vamos animar o nosso chat. Fechando um loop e você me fazer uma pergunta quando eu te interrompo. Então, sabe qual é a pergunta? Qual eu ia te perguntar, depois eu vou perguntar para a Fátima, vou perguntar para o Dimitri, que está aqui filmando com a gente. Você sempre acreditou em vidas passadas? Seja honesto, pode falar. Eu acho que sim, porque na minha família, os meus pais, desde muito cedo, tratavam desse assunto abertamente, né? Como se fosse uma coisa normal? Como se fosse uma coisa normal, então para mim não... Assim, eu tive uma educação católica, vamos dizer, então fiz primeira comunhão, fiz crisma, essas coisas todas. Mas, aliás, como muitas famílias aqui no Brasil, né? Sim. Eu sou católico, mas acredito nisso, acredito naquilo outro. Então, para mim foi um tema que... O que foi uma mudança foi quando eu comecei a me aproximar dessa realidade. Mas assim, estar acostumado com isso, acho que desde pequeno. Muito bem. Então, o Fábio sempre acreditou em vidas passadas. Eu sempre acreditei. Nasci assim, acreditando, gosto de pensar. E eu tive uma peculiaridade, né? Que a minha avó conta que eu, muito criança, fui na casa da avó dela. Minha avó, né? E a avó da minha avó não era mais viva, enfim. E eu cheguei lá e eu descrevi todas as histórias, os detalhes do que existia naquela casa. E a minha avó achou que eu era a reencarnação da avó dela. Nossa. Né? E sempre falou sobre isso, comentou, nossa, ela era pequenininha, a Maria Silvia nem falava direito e ela disse, ali tinha um fogão, ali tinha uma panela assim, ali tinha não sei o que. Era uma casa muito simples, porque eram pessoas da minha família, né, naquela época, eram pessoas da roça. Então era gente que morava no sítio, era gente que
Realmente não tinha nenhum luxo. Você lembra ali, de né? ter... Você lembra dessa história? Eu não lembro. Tua avó que te falava isso? Minha avó que me falava, porque você... eu devia ter uns 3 anos. E você descreveu o ambiente? O ambiente exatamente como era. Claro que jamais eu, com 3 anos, saberia, né, daqueles detalhes. Né? Eram Mas a sua avó lembrava disso? Minha avó lembrava. Olha, que coisa louca. E aí ela falava sempre que eu sabia de vidas passadas. E é verdade, porque eu tinha visões, eu enxergava pessoas, eu enxergava histórias. E eu, quando criança, eu não sabia discernir o que era que eu estava vendo, o que era da realidade, né? E a tua família? Minha família sempre acreditou totalmente em vidas passadas. Minha avó era espírita, meu avô era espírita, minha mãe também, e meu pai gostava das coisas da Índia, do budismo. Então era uma crença assim absolutamente natural. Na tua casa na foi minha normal casa. isso aí, né? E aí, sei lá, né? Pode ter gente aqui que fale, nossa, MS, na minha casa eu sou um peixe fora d'água. Só eu acredito nisso. Ah, MS, na minha casa ninguém acredita, mas eu amo, sou apaixonada, já sonhei. Né? São as histórias que a gente sabe. Agora eu vou perguntar para a Fátima. E aí, Fátima, você acredita em vidas passadas? Como é que é isso? Boa noite, Fátima, antes de mais nada. Boa noite, pessoal. Assim, hoje em dia, obviamente que sim. Mas lá na minha casa, casa dos meus pais, não se falava disso. Porque lá Sua também... mãe é católica, né? Minha mãe... Fervorosa. Ela né? é católica, apostólica romana. Ai, meu Deus. E praticante. Títulos. Porque como você falou, você... Foi criado. Foi criado, então se dizia católico. Né? Muita gente Eu fala também isso. Fui criada, também fiz catecismo, perseverança, fui crismada. Mas... eu tenho que confessar que a história de ter que ir domingo na missa, todo domingo, eu ia por obrigação. Eu também, mesma coisa. Você entendeu? Eu nunca senti conexão. E olha, é engraçado isso, né? As pessoas dizem isso, e eu que morava no interior, até isso foi tema de um dos meus livros, eu contei essa história. Que como eu fui criada numa família que não acreditava, não era católica, não é que não era cristã, tá? Minha família era cristã. No sentido de acreditar em Cristo, de acreditar em Nossa Senhora, de fazer as orações. Era muito religiosa a minha família, só não era católica. E aí eu olhava todo mundo da igreja, que passava, eu morava perto de uma igreja, atrás de uma igreja, na cidade em que eu nasci, Tararé. A igreja ficava ali, a matriz, uma igreja bem grande, bonita, e a gente morava numa praça que acontecia atrás da igreja, eram casas. E aí eu olhava todo mundo no domingo, no sábado, o pessoal, todo mundo arrumadinho, as meninas da minha idade, crianças, todas engomadinhas, aquele vestidinho, aquela coisinha toda bonitinha, indo para a igreja, e eu não ia. Tadinha, você queria ir junto. Claro que eu queria ir para a igreja, era um evento. Eu queria. Nem sabia o que tinha lá dentro, mas você queria ir. Não fazia a mínima ideia do que tinha lá. Daí a minha avó falava assim, não, filha, não pode, nós não somos católicos. E eu falava, puxa, queria tanto ser católica. Queria tanto ser católica, né? Por que eu não sou católica? Por que eu não posso ir? Não, filha, você não foi criada assim. Eu falei, tá. Ficou triste. Né? Aquela coisa assim, né? Queria tanto ir lá dentro. Eu queria tanto saber o que o bendito do padre falava, né? Vivi muito tempo da minha idade assim de criança querendo saber o que o padre falava, e eu não sabia. Eu tive só uma época que a Fátima lembrou dessa história de não curtir muito ir à missa. Eu não curtia muito não, mas teve uma época que na paróquia onde a gente ia, tinha um padre que dava uns sermões assim, que faziam a gente pensar, né? Ah, é bom, né? Desde jovem eu gostava disso. Gostava de pensar, né? É alguém que eu respeito, né? Pensamento então, é muito importante. E você, Dimitri? Eu acho que nunca foi assim algo que eu pensei. Em vidas passadas, né? Você acreditava em vidas passadas? Nunca foi algo assim que eu pensei, mas assim, na minha família era muito natural porque meus pais também eram espíritas, minha avó também. E então assim, eu acho que eu perguntei quando era criança, aquelas dúvidas de criança, o que acontece quando a gente morre? O que acontece depois? E meus pais falaram, mas eles sempre deram uma educação assim espiritual, religiosa bem livre, eles não queriam impor nada, né? assim, então nada muito dogmático, né? Para mim era natural, mas não era algo assim que eu
prestava atenção. E daí, quando você caiu aqui neste lugar, neste recinto... Ah, não tinha como. Agora, Dmitry tem aulas e aulas, vidas passadas, tarô, seres espirituais, mestres ascensionados, né? Tudo isso aqui, canalização. Olha quanta coisa que vem junto quando você abre a sua percepção, né? E eu acho legal, assim, que o mais bacana, isso acho que é mais fácil num país como o Brasil, né? As pessoas, elas têm uma abertura natural. Tudo tem seus extremos, né? Mas assim, tem as coisas média, boas e ruins, né? Na média, me parece que as pessoas têm uma abertura natural a diferentes opiniões, diferentes crenças, né? O brasileiro, ele é muito sensível. Existe uma coisa de sensibilidade nossa que eu acho uma coisa boa. Nós temos um lado nosso de Brasil caótico, né? De coisas que não funcionam, de situações não muito arrumadas, organizadas, diferentes de lugares nos Estados Unidos, diferentes de lugares na Europa, mas sempre tem coisas boas e coisas ruins em todas as organizações, em todas as sociedades. O que eu vejo como uma coisa bacana daqui, levando tudo isso que você falou em consideração, é esse outro lado onde a gente tem essa abertura, né? Eu não sei como é que eu seria se eu tivesse nascido num lugar mais formal, né? Pois é. Como seria a minha manifestação da mediunidade, todas as visões e todas as mensagens que eu recebo, né? Que eu sei que se eu tivesse uma mente muito adestradinha, muito certinha, talvez eu não tivesse abertura para receber os ensinamentos, né? Com certeza. Eu me lembro que eu trabalhava numa consultoria, né? E tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo na consultoria, o pessoal trabalhando no Brasil, gente que eu estava até falando português e tudo mais, né? E eu lembro que eu estava num job, acho que em Brasília, e a gente tinha formado um círculo de amizades ali, e a gente estava almoçando, e o sócio que era responsável pela conta ali, ele tinha um italiano que trabalhava com a gente, né? E de uma maneira geral, o italiano é bem voltado para o cristianismo, né? Por motivos óbvios, inclusive. Roma, né? Exatamente. E aí esse sócio sabia disso e começou a me provocar falando que ele sabia que tinha esse lado mais de espiritualidade, tudo, começou a perguntar coisas, né? Meio que instigando o outro a ver o que ele achava dessa história, né? Acho que eu já contei isso aqui no live uma vez, não estou lembrando agora. Eu sei que o rapaz parou de comer assim, começou a me olhar com uma cara séria e falou assim: mas não é cristal? Né? Porque eu ainda fiquei português, meio espanhol, meio italianado, né? E eu falei que não, né? Que eu respeitava tudo, mas não era assim a minha orientação. Você não era católico, que isso é importante a gente diferenciar. Porque eu tenho, assim, total amor a Cristo. Então, se alguém falar para mim, MS, você não é cristão? Eu falo, como? Claro que eu sou. Claro que eu sou. Eu amo Jesus. Eu não tive essa rapidez para falar isso. Eu não sou católica, mas eu sou cristã, porque o Cristo está em mim, e assim como o Cristo está em você. Exatamente. Então não interessa se você acredita ou não acredita de vidas passadas, para saber que você é uma pessoa que tem um amor a Jesus, um amor ao Cristo, ou você não é aquilo que você prega como religião, né? Então isso a gente tem que fazer uma diferenciação entre você ter uma religião formal e você ter as suas crenças. E você é livre para acreditar no que você quiser acreditar. Exatamente. A minha mãe é assim, ela acha que se você acredita em reencarnação e em vidas passadas, você não pode ser cristão. Pois é. E toda vez que surgia esse assunto, eu era repreendida. Você deve ter conversas muito interessantes com sua mãe, né? Eu não Levando tenho. em consideração o trabalho que você faz aqui com a gente. Né? Eu não tenho. A gente já passou dessa fase. Seria ponto de... de discórdia. Exatamente. Então, não falamos sobre isso. Acreditar ou não acreditar. Pois é, eu não sou advogada de alguém acreditar em vidas passadas. Não gosto de fazer isso. Porque eu acho que isso tem que ser tão espontâneo, tem que ser tão natural, né? Eu lembro de uma vez, e isso é muito interessante que eu vou contar para vocês, eu fui fazer a sessão de vidas passadas com um rapaz, a mãe trouxe. Sabe aquela coisa de, meu filho tem que fazer a sessão? A moça já tinha feito? A senhora. A senhora já tinha feito.
E ela trouxe assim, o tá filho. na hora do filho fazer também. Tem que fazer. Botou ele dentro da minha sala. Isso era comum, inclusive, né? Já aconteceu muitas assim, vezes. Né? E aí o rapaz, assim, tipo, desdenhando. E até foi um pouco desrespeitoso comigo. Se fosse hoje, eu ia falar, pode ir embora. Era jovem? Jovem. Aí eu acho que eu fiquei com dó também, né? Falei, deixa. Meio bobão. E aí, quando eu fui fazer a sessão de vidas passadas e aquilo que eu trouxe na sessão, eu quebrei as 4 pernas dele. Na verdade, ele tinha 2, né? Mas, enfim, quebrei as pernas Ficou dele. branco. Porque aquilo que veio em vidas passadas, com certeza ninguém nunca tinha ouvido falar. Só ele sabia, né? E depois eu. Imagina, né? Aí ele me pediu desculpas pela postura dele e saiu com a lagriminha assim, escorrendo, sabe? E eu não estava precisando de palco, eu só estava fazendo o meu trabalho, só estava cumprindo a minha função e tá tudo certo. Se eu ajudei aquela pessoa, estou feliz, é só isso que eu queria fazer naquele momento. E é assim que eu trato o meu trabalho espiritual aqui com você. Se eu posso te ajudar, te servir e que você saia com um pouco mais de consciência, um pouco mais de luz, eu cumpri a minha missão. Eu estou achando importante a gente fazer esse início de conversa falando um pouco disso, porque tem muita gente que assiste a gente que, sabe, já está nesse que acredita que já abraçou, né? Mas tem gente que às vezes, exatamente, mas tem gente que às vezes chega aqui, pegou o vídeo passando, deixa eu ver o que é isso, não sei o quê. E falou, nossa. Às vezes a pessoa tem um sistema de... Inclusive você já recebeu muitas mensagens de pessoas que falam assim, olha, eu sou de tal religião, eu posso acreditar nisso, é verdade. Eu posso acreditar naquilo, né? No Ho'oponopono é muito constante, né? A pessoa fala assim, eu sou evangélica, posso fazer Ho'oponopono? Eu falei, amor, você faz no seu coração. Porque Ho'oponopono, por exemplo, não é uma coisa religiosa. É você e Deus. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É você e Deus, não tem a ver com religião. Vidas passadas nesse sentido e karma e tudo isso, também não tem a ver com religião? Já atendi pastores, já atendi padres. Olha só. Tá? E paramos por aí porque eu não posso comentar esse assunto. Mas vieram para cá quase que em segredo, imagino. Né? Sim. Que interessante. Não sabia disso não. Esse negócio de você tem que fazer, comigo não deu certo. Porque uma vez minha mãe chegou para mim e falou assim, você tem que ser católica. Que dó, né? Falei, como assim, mãe? Não tenho que nada. E nem você que está me vendo aí, você também não tem que nada. Você tem que fazer aquilo que o teu coração te mandar. Porque os mentores explicam, né, que o karma, que é o grande assunto de hoje, não é um lixo. Então, o sofrimento não é lixo. Na verdade, o karma é ação e reação. Então, quando a gente fala de vidas passadas para limpar o karma, significa que se você hoje está vivendo situações complicadas na sua vida, por conta do seu karma de vidas passadas, você agora pode fazer mudanças em tudo isso. O karma pode estar vibrando forte em alguma área da sua vida. E aí eu quero que você pense em tudo isso que eu estou falando e vai tirando as ideias para você. Para alguns, o peso pode estar na família, nos relacionamentos, no lado afetivo, no lado profissional. Então, seja onde for que você sente esse peso, saiba que você ali tem um movimento, um entendimento que vai ter uma abertura para você, um caminho de cura e uma solução. Então, neste live, eu vou mostrar para você 4 passos para você limpar energias de vidas passadas e tudo isso vai ter assim, um poder muito grande para desbloquear a sua vida. Eu gosto de trabalhar com abertura de caminhos. Isso é muito legal, né? Isso é uma história também da minha vida, né? Eu sempre trabalhei com rituais. Eu gosto da magia, no sentido da magia branca. Na minha vida, o karma de magias outras eu não carrego, porque eu só fiz coisas assim, vamos ser mais felizes, vamos limpar, vamos harmonizar, vamos amar. Essa é a minha magia, tá? Outras magias não fazem parte da minha história. Eu não gosto, eu acho nada a ver. Porque complica, né? Imagina complicar o teu karma. Você vai lá e fala assim para alguém, eu venho aqui para buscar ficar com fulano. Você imagina o karma disso? A gente tem que ficar por amor.
Deu certo, não deu, liberta, né? E vamos na luz. Posso falar agora? Pode, meu amor. Eu Então, queria vou falar. aqui pegar água. Acho Pega que lá, não tá Fátima, aqui. pra nós. Só pegar. A garrafinha deve estar lá na outra sala. Não, eu acho uma coisa legal que você tocou aqui, que sempre acho que são os mestres que falam isso, né? Onde existe o seu maior problema, está a solução também. Né? Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com essa percepção do karma. Né? Porque a gente pode perceber o nosso karma como uma coisa horrorosa, ou a gente pode perceber o nosso karma como uma oportunidade de transformação. Então vem comigo agora aprender mais sobre o poder da sua conexão com o seu eu divino e fazer em você a limpeza do seu karma. Eu acredito de verdade que nós podemos mudar o karma. Às vezes não é fácil, mas que nós podemos, nós podemos. Eu vou até pedir para o pessoal colocar no chat, né, quem hoje já tem uma visão de onde está o seu karma. Como a MS perguntou, né? Se está na família, se está na relação afetiva, se está com o filho, se é no profissional, se é no financeiro, né? Então escreve no chat como que você está vivendo hoje o karma. Lembrando, né? Tudo aquilo que você olha parece que nunca dá certo, que é repetitivo, né? Acho que a gente pode descrever dessa maneira, É isso né? mesmo. Podemos seguir, porque daí no próximo eu já vou começar a falar sobre isso de uma forma mais elaborada. Vou ajudar você a entender tudo isso, né? Entender sobre vidas passadas, para você acessar a sua luz. Quero lembrar aqui as pessoas, né, Fábio, que eu, atendendo vidas passadas, eu atendo hoje na nossa mentoria. Sim. Tá? Então, só para você que está me ouvindo, falar, nossa, eu queria fazer vidas passadas com a MS, deve ser incrível. Porque sim, é incrível, tenho que te dizer que é incrível. Porque é como se abrisse uma página de um livro, como se abrisse um filme, e eu vejo a vida passada da pessoa. Claro que ela tem que estar preparada, por isso existe a mentoria. A mentoria é um processo de 4 meses, tá? Em que você vai ter aulas, você vai ter conexões comigo, você vai ter um Telegram onde eu esclareço assuntos e trago mensagens, tem um portal da mentoria. Então, tudo isso é para preparar a pessoa para uma sessão individual. Esse é um trabalho mais elitizado, mas você pode se inscrever. Vou pedir para as meninas deixarem aqui no chat uma aplicação, porque é um trabalho diferenciado. Né? É basicamente você responder algumas perguntas para que a MS e a equipe possam entender se você está pronto nesse momento para você poder participar da mentoria. Né? Pode ser que você esteja, pode ser que não. Né? E aí, se você estiver, aí você segue e faz uma entrevista pessoal para passar para a etapa seguinte, aí ser ou não ser aprovado. Né? Então agora eu quero... achei que você iria falar, eu pedi até para o Dimitri colocar em tela cheia, que você iria falar desse castelo, né? Esse castelo é incrível, né? Se a gente pensar no inconsciente coletivo, muitas pessoas têm a visão de que já viveram em lugares como esse. Esse é um típico lugar do déjà vu. Tipo assim, nossa, parece que eu tenho uma história no castelo. Não quer dizer que todo mundo seja rei e rainha, isso é uma grande bobagem. A gente pode ter sido parte da corte, a gente pode ter sido uma pessoa pobre, a gente pode ter sido alguém da nobreza, né? Mas que a gente já viveu nessas épocas, a gente já viveu. Muito bom. Agora eu quero falar sobre a mente brilhante, né? Sobre a nossa capacidade de pensar, e essa mente brilhante que, quando ativada, quando você ativa a sua mente brilhante, você acessa a sua luz. Você vai descobrir forças dentro de você, forças da sua intuição, da sua racionalidade para limpar a energia. Então veja bem, o que eu estou falando aqui? Estou falando sobre limpeza do karma. E eu estou dizendo, Fábio, senta um pouquinho aqui, estou dizendo que para você fazer a limpeza do karma, você vai usar o seu lado intuitivo
E você vai usar também a sua racionalidade, não é só a intuição. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu tenho que ser sensível, eu tenho que ser especial, eu tenho que ter imaginação, não tenho nada disso, então eu não vou limpar meu karma? Eu acho que todas as situações kármicas da nossa vida nós precisamos de intuição para entender o que está acontecendo, sentir, mas a gente precisa da racionalidade. Eu acho muito bacana essa visão, porque me parece ser uma coisa realmente de equilíbrio, né? Eu comecei a ficar, principalmente depois que eu vim trabalhar diretamente com você, né? Para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos como executivo, né? Na área de tecnologia, e só nos últimos 6 anos, indo para 7 anos, que eu assumi de fazer esse trabalho junto com o MS. Mas antes disso, vamos conceituar. Fábio foi comigo muitas vezes para a Índia, Sim. Fábio participava das meditações, Fábio fez muitas sessões de vidas passadas, Fábio estudou o hinduísmo e todos os conceitos espirituais, Fábio sempre gostou de filosofia, então não é um leigo. Ainda assim, né, como o meu dia a dia, pelo menos, sei lá, 10 ou 12 horas, era voltado para o material, era voltado para o material. Num dia a dia material, todo mundo discutia coisas materiais, a minha sensibilidade estava meio que retraída. É verdade. Né? E você vai lembrar, principalmente no começo, que eu era muito mais rígido, muito mais duro. Eu acho que o Fábio aprendeu aqui comigo, nos lives e na minha convivência, porque eu sempre convivi com pessoas, eu sou uma pessoa do evento presencial, tá? Então eu fazia eventos presenciais no meu espaço 2, 3, 4 vezes por semana, recebendo pessoas, recebendo grupos. Era bem frequente. Né? Muita gente, né? Um grupo presencial, 50 pessoas. 50 pessoas num grupo presencial é bastante gente. Aqui num live não é nada, agora num grupo presencial, 50 pessoas é bastante. E eu fazia esses grupos e com a convivência do grupo aqui na Terra, veja bem como são as coisas, e a convivência com os mentores espirituais, ao longo da minha caminhada eu aprendi a lidar com as pessoas, saber conversar, saber ouvir, saber ter compaixão, saber ter amor, porque isso é treinado. Ninguém nasce sabendo falar, ninguém nasce sabendo se comunicar lindamente. Por isso que a gente tem um monte de erro no relacionamento. Por isso que a gente briga, por isso que a gente julga, porque a gente não tem essa habilidade de troca afetiva, amorosa e com orientação espiritual. Quer dizer, às vezes o problema está no outro, mas certamente está em você também, né? Tá, porque você não sabe se comunicar, você não sabe falar o que você pensa, você não se mostra, você julga, você tem raiva, e isso é normal no ser humano, tá? Então aqui nesse live agora, continuando aqui com você, eu vou mostrar 4 formas de você acessar o seu karma, limpar as energias de vidas passadas. Então você vai, como a gente estava falando no preâmbulo aqui, pegue seu caderninho de notas e você vai responder as perguntas que eu vou fazer a seguir, porque isso vai ajudar você, ok? Então o Fábio estava falando que a gente começou antes de você começar a anotar, e pega papel, pega caneta. Enquanto isso, o Fábio vai falar sobre a questão que eu trouxe, né? Que a gente precisa da racionalidade e da intuição. Então, não basta só ser intuitivo. Você fechou num arco. É importante, porque eu acho que esse tema de usar a razão e a emoção é muito importante. A gente não resolve as coisas só na intuição. Eu sonhei, eu vi, tá tudo resolvido. Não tá. Você vai ter que ter o seu racional para saber expressar, falar, transformar. Eu ia falar justamente nessa linha de que, como ao longo desse trabalho, né, que já estou fazendo para mim 7 anos, para a MS são 30, mas para mim são 7. Eu sempre acompanhei a MS, mas de longe, né? É verdade. Eu vinha nos grupos dela, nem todos eu conseguia vir. Como ela falou, eu fiz várias viagens para ela para a Índia, etc. Mas, como eu estava meio destacado disso, minha racionalidade é muito mais alta do que minha sensibilidade. E não só a mediunidade, estou falando de emoção mesmo, né? de intuição, como ela disse, mas de emoção principalmente. E, para mim, eu acho que a coisa onde, nesse processo, a racionalidade é mais importante é justamente no momento em que você precisa se tornar um observador de você mesmo. Exatamente. Então, você está sendo uma situação assim, isso acontece, tá? Comigo, inclusive. Acordo com um medo, uma insegurança. Nossa, aí eu começo a pensar, peraí. Calma. Por que você está sentindo isso? Da onde está vindo esse teu sentimento? Né?
E não travando, eu fazia isso antes eu travava a emoção. Verdade. Eu pegava e botava debaixo do tapete. Agora eu não travo mais, eu deixo acontecer, né? E aí eu vou tentando observar que pensamentos vêm na minha cabeça. Medo do quê? Medo disso, parece tal pensamento. Mas peraí, por que eu estou com medo disso, ou que eu estou preocupado com isso? Por que eu estou com raiva? Diálogo interno. Diálogo interno. Que a gente tem que ter. O diálogo, na minha opinião, né? Eu não sou... Esse live já virou aula. Eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou nada, mas na minha opinião, é só a racionalidade que te permite inquirir sobre isso. Ó, né? Se eu tivesse no chat, eu já estava escrevendo aí, top Fábio. Porque foi bom que ele falou, verdade, foi bom. Então, olha como que o Fábio me ajudou na racionalidade. Que é importante para você fazer isso na tua casa, lá com teu filho, com teu marido, com teu irmão, com teu pai. Assim, nós temos uma filha, nós temos 2 filhas, na verdade, a mais nova que convive com a gente. E é um encontro kármico, ainda, né? Tá? É um encontro kármico. Filhos são encontros kármicos. Não pensa que o teu filhinho é a belezinha do mundo, que não é. As pessoas são o que elas são, tá? E eu desejo que você tenha um filho maravilhoso, mas... Ele até pode ser belezinha, mas ele é um ser humano normal, não é um anjo. Existe karma, né? Existe karma nos relacionamentos. Você pode amar o seu filho pode te amar, mas não quer dizer que a relação flua. Algumas famílias, isso existe muito bom entre pais e filhos, daí o karma está com o namorado, o karma está no trabalho, enfim, vamos pegar uma situação. A nossa filha Paola, eu olhava para as coisas que ela fazia, minha intuição me dava as histórias, eu até via vidas passadas e por que ela estava agindo daquele jeito. Mas aí o Fábio tinha que entrar com aquela razão, ou a hora de falar uma coisa, a hora de criticar, a hora de botar limite, a hora de deixar passar. Uhum. Então, a racionalidade, ela é importante tanto quanto a intuição. Na vida é muito importante. A impressão que eu tenho é que, se você se deixa guiar muito pela intuição, existe o risco de, em algum momento, você cruzar uma linha e você começar a ser impulsivo demais. Exatamente. Né? E para onde vai o vento? Bateu o vento para cá, eu vou para lá. Bateu o vento Agora, o outro lado também... Tem, né? Se você for racional demais, você trava, né? Você pode travar, se fechar e não abrir essa energia, o amor, o diálogo com a pessoa da sua vida. Com certeza, é isso mesmo. Porque às vezes, principalmente filho é um treinamento bravo, né? Porque nos obriga a olhar para o nosso próprio comportamento. Então, é isso, né? Escreve aí no chat, eu quero que você escreva no chat as suas descobertas. E eu vou dar o primeiro passo para você pensar, sentir, intuir como quebrar o karma, como limpar o karma. Então, o primeiro passo é olhe onde você está. Observe qual é a área da sua vida em questão que está pegando o karma. Se você tiver mais do que uma área, coloque numa ordem, crie essa ordem. Na prioridade, né? Exatamente. Então, qual a questão mais forte? Qual a segunda? Qual a terceira? Então, eu quero que você olhe e pense, onde que o karma está me pegando? Qual é a área da minha vida? Escreva aí no papel, se você quiser, escreva no chat. E o Fábio me ajudou muito nessa questão da racionalidade, porque eu nunca fui essa pessoa racional. Eu era a pessoa que tinha a intuição, o sonho, a perspectiva, e ele trazia a razão. E eu acho que isso é um treinamento, porque ninguém nasceu pronto para relacionamento. Então, se você está aí sofrendo na tua vida, se o seu casamento está difícil, se o filho está difícil, ou qualquer outra área da sua vida está difícil, pensa, você tem que equilibrar razão com emoção. Eu sei que eu estou trazendo um conceito, eu sei que eu estou trazendo um entendimento, mas siga aqui comigo que você vai aprender um monte de formas de fazer esse equilíbrio em você. Eu penso assim, né? A gente sempre fala muito sobre isso e sempre tem muito esse balanço. Eu sempre vou pender mais para o racional e o Messi sempre vai pender mais para o até pela natureza da pessoa, né? E pelo emocional, e assim, é a forma de cada um, né? Não é a forma mesmo. A gente veio desse jeito, né? E eu sei que no live, muitas vezes tem gente que é bastante intuitivo, né? E tem gente que é bastante racional. E tem gente que é bastante racional, né? Quem é muito racional que está assistindo a gente sabe que precisa ir para o lado intuitivo e vice-versa. É verdade. Né? Que é o equilíbrio, né? E o mesmo acho que vale para no momento que você está fazendo a lista, no primeiro
primeira questão, segunda questão, Isso. terceira questão, né? Então vamos seguir aqui? Vamos para o segundo passo? Qual que é o segundo passo? O segundo passo é assim, veja como estão os seus sentimentos, você tem que observar os seus sentimentos. Estamos falando disso mesmo, né? Como você se sente em relação a essa questão kármica. Aí, será que você está sabendo lidar com isso? Porque nós temos que observar como que a gente sente. Existe um sentimento de impotência? Você está sofrendo mais por questões internas ou externas? Isso é um ponto que eu acho muito importante, tá? Você reconhecer os seus sentimentos, que às vezes a gente é tão levado pelo sentimento, tão levado pela emoção, que nós somos consumidos pela emoção. A emoção nos consome. Sim. Então, quando você é consumido por uma emoção, um sentimento, você não consegue mais pensar. Você é levado. É quase como um impulso, por exemplo, uma pessoa que come muito. Essa pessoa ela é levada, ela é consumida pelo impulso. É o impulso que faz ela não ter domínio sobre si mesma. Então, o que está acontecendo? Todo um lado impulsivo que essa pessoa tem dentro dela, ela se lança para alimentação, para comida, para algum desejo que ela tenha. Ou decisões erradas na ou vida, decisões reações erradas, que não ou deveria ter. brigas, né? Então, a gente tem que observar, calma, o que eu sinto. Isso que o Fábio falou, de você acordar, de você dialogar com você, nossa, por que eu estou me sentindo assim? A gente tem que começar a entender os sentimentos que estão atrás das nossas atitudes. Com isso, você sente energias de vidas passadas e com isso você limpa o seu karma. Eu estou falando de coisas que são mais fáceis, mas também são bem profundas. Então, se você está aí desejando fazer um avanço na tua vida, desejando mudar coisas, eu tenho que te dizer que você vai ter que se esforçar um pouco. Existe um caminho também. Mas MS, você não sabe como está a minha vida. Na minha vida está tudo ruim. Se tem alguém pensando assim, e é muito comum que as pessoas pensem Que pode assim. acontecer mesmo, Pode né? acontecer. Como é que essa pessoa deve fazer? Sabe por que você fala que está tudo ruim? Porque você está magoado e sofrido. Então, quando a pessoa fala que está tudo ruim, a pessoa está magoada e sofrida. Então, é com você. É com você. Então, o karma, ele está no meu olhar, no jeito que eu penso, no jeito que eu sinto, no jeito que eu intuo. Então, existe o externo? Existe. Mas eu estou ruim. Então, você é a primeira pessoa. Então, vamos lá. Se alguém aqui nesse live, né, está escrevendo assim que tudo na tá minha ruim. vida está ruim, né? Primeira coisa, não fique triste com isso, né? A Isso pessoa já pode está acontecer. triste, meu amor. Tente não ficar tão triste. E a segunda coisa é entender que o karma, ele está no seu olhar. É isso. Muito bem. Você já atendeu pessoas em sessões de vidas passadas muitas. que estavam com esse olhar Sim, triste? Porque o que acontece quando a gente está assim, né, e a gente está muito triste, achando que está tudo ruim, a pessoa normalmente ela está ensimesmada. Não quero falar isso como uma ofensa, tá? Mas isso significa que a pessoa está muito fechada em si mesma. Então, tudo que ela olha é através do olhar dela, ela não está trocando com ninguém. Entendi. Porque ela não está conseguindo, tá? Então, quando você olha que tudo está ruim, aí é a hora de você, e Deus? O que eu posso mudar, Deus? Como eu posso olhar minha vida diferente? Como eu posso me transformar internamente? Aí é tudo você. Entendi. Nossa, isso é uma constatação. É uma ficha que Incrível, cai, né? né? Depois eu vou fazer um exercício, eu vou olhar o chat. Vou pedir para a Fátima fazer isso comigo, de repente ela faz lá do lado dela ou do meu. A gente separa algumas questões ou perguntas que vocês trouxeram aqui hoje, que nós não estamos ao vivo, e a gente responde no próximo live, né? Não é assim, aconteceu. Não aconteceu, é processo, né? Entendimento, aulas, cursos, um monte de coisa que você vai fazer com você. Eu acho que é um processo natural, inclusive, né, que você estava falando aí. Um processo de evolução, né, Fábio? É um processo de evolução, né? Você estava falando, estava me ocorrendo aqui, né, de que muitas vezes em terapia, né, fiz algumas vezes na minha vida terapia, não fiz muitas, mas fiz algumas.
E sim, eu tive a felicidade de ter boas pessoas fazendo trabalho comigo, que eu sempre gostei de fazer um trabalho muito direto e objetivo ao ponto, não perder tempo, né? Então, eu nunca acreditei existem correntes filosóficas que seguem por essa linha, mas eu nunca acreditei em trabalhos muito extensos, né? E é uma coisa, por exemplo, que você faz também na própria mentoria, né? Verdade. Que são, assim, você está convidando o tempo todo a pessoa a assumir essa postura observadora. Isso, né? Isso ajuda demais. E às vezes você, por exemplo, a pessoa pega e manda uma mensagem para a MS no Telegram da mentoria, né? MS, eu tive um sonho assim, ou hoje eu acordei assim, ou tal coisa aconteceu comigo. Quem é mentorado pode comentar aí no chat, porque é exatamente isso que acontece. Eu interajo bastante. MS interage diariamente. Mas eu não dou a resposta, porque eu não sou a dona da resposta. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você convida a pessoa a pensar, prestar atenção nisso. Caminhar junto. E dentro desse processo, como é um ciclo de 4 meses, o que acaba acontecendo? Chega uma hora que você assim, é automático, você entra nesse processo de se observar, não depois que o fato já aconteceu. Porque quando a pessoa, por exemplo, manda mensagem para a MS, já é o leite ou quando derramado, a pessoa está num divã fazendo uma terapia, aquilo já aconteceu. Não precisa necessariamente ser leite derramado, mas aquilo já aconteceu. Né? Quando você começa a ter o tempo todo alguém, como por exemplo a MS na mentoria, treinar, né? Pensa nisso, pensa nisso. Uma hora fala assim, não, peraí. Que nem eu falei no começo. Por que eu estou sentindo isso? Né? Com você com você mesmo, né? Então, esse processo de observar as suas emoções importante. E fazer esse é o nosso terceiro passo. Observe como está a sua visão das coisas. Uhum. Como é que você está olhando as coisas? Então, faça um balanço do seu jeito de perceber a vida. Você é uma pessoa mais feliz ou mais triste? Qual é a sua tendência a olhar as coisas? Então, observe pensamentos, sentimentos e emoções, tá? E aí você pensa assim, será que eu estou leve ou estou pesado em relação ao meu karma? Quando eu peço para você observar o seu olhar, se você é mais triste ou você é mais feliz, eu, por exemplo, percebi depois de uns anos da minha vida que eu tinha um olhar muito triste para a vida, mesmo quando muitas coisas da minha vida melhoraram. Quando eu já estava casada com o Fábio, quer dizer, todo aquele meu primeiro casamento, aquele tumulto, já tinha passado. Eu já tinha uma profissão que eu gostava, que eu gosto, meu trabalho como terapeuta, com vidas passadas, já tinha um sucesso nessa profissão, vários livros escritos, então já era sucesso. Por que eu era triste? Por que eu tinha ainda um olhar de tristeza? Até estava comentando hoje com o Fábio que teve um tempo atrás, não muito tempo, eu olhava para mim e eu me sentia pobre. Eu não sou pobre, mas por que eu tinha esse olhar da pobreza? Você vê que existem coisas que são energéticas, que são espirituais, que são memórias que estão em nós. Memórias de vidas passadas, memórias do nosso clã familiar, memórias da nossa linhagem, sabe? Pai, mãe, avó, ou a linhagem feminina, várias mulheres do passado, todas com o mesmo sentimento, e a gente está conectado na mesma energia. Então, eu observei em mim, eu falei, gente, eu não tenho motivo nem para ser triste, nem para me achar pobre. Não é que eu sou rica, milionária, eu ando aí de jatinho, nada disso, não é essa bobagem assim de pensar esse tipo de coisa. Mas tenho uma vida boa, uma vida normal, tenho comida, tenho trabalho, tenho direito a fazer coisas que eu acho que são interessantes. Então, eu não sou uma pessoa pobre. Por que eu me acho pobre? Eu comecei a questionar o meu olhar, questionar a minha visão, e aí você começa a soltar as amarras do passado, amarras do inconsciente. Porque muitos de nós, em vidas passadas, já fomos na miséria, passamos miséria, fomos na guerra, morreu alguém da família, você foi roubado, perdeu tudo, as pessoas foram destruídas. Então, memórias de pobreza, memórias de restrição, memórias de dor, de perda, de traição, elas são muito fortes em nós. E aí a memória, o que ela faz? Ela atrai a mesma vibração. Isso é a lei da atração, vamos dizer, no sentido espiritual da coisa, no sentido de vidas passadas. Porque a gente acaba reencarnando pelo amor de Deus, né? É Deus nos amando que dá uma nova oportunidade da gente refazer a nossa história, só que as memórias são tão pesadas
que a gente traz aquelas memórias inconscientes no nosso sentimento. Então eu tenho tudo na minha vida, posso ter uma boa casa, um bom lugar para viver e eu sou depressiva, triste, magoada com a vida, né? Eu trago essa doença da alma e aí a gente tem que começar a observar para poder curar. Faz sentido para você? Escreve aí no chat. Sim, se faz sentido para você. Se faz sentido e como que você tende a olhar a vida. Vou convidar a Fátima aqui a fazer o contraponto. A Fátima e o Dimitri vão falar com a gente, MS, né? Depois eu falo de mim também, mas é que a Fátima ela tem uma outra tendência de ela olhar a vida de uma outra forma, né, Fátima? Sim, mas acho que eu me perdi, Fábio, para variar. Acho que você devia estar muito aprofundada aí. O que eu quis dizer? Que você, às vezes a Fátima entra nos mini transes aqui, quando ela está com a gente, ela está entrando na energia. Estava acontecendo isso mesmo. Eu sei. Mas o que eu estava falando, a Inés estava falando de como ela, de uma certa forma, descobriu há algum tempo que ela tem uma visão um pouco mais negativa para a vida. Sim, triste. Eu triste. Percebi não é uma visão negativa. Eu não acho que as coisas vão dar errado. Eu não brigo com as pessoas. Eu tenho uma coisa triste dentro de mim. Eu não quero mais, hein? Não quero mais sentimento de tristeza. Você quer sentimento. saber? O que eu ia falar? Que você tem uma visão positiva para a vida, né? Eu sempre vejo você... E às vezes quando a gente está no meio de um problema, de uma dificuldade, coisas você sempre para tem resolver. Uma coisa assim, não, peraí, vamos fazer isso, vai dar certo, não sei o quê. Não é assim que você vê as coisas? Sim, na maioria das vezes é assim que eu vejo. E eu estava pensando, eu estava ouvindo ela falar, e eu estava pensando assim, em outra coisa. Qual o sentimento que eu tenho em mim, como ela tem a tristeza? Eu, às vezes, tenho o sentimento de menos-valia. Tá? Que ela falou que ela começou a analisar. No que ela falou que ela começou a analisar, automaticamente o transe que eu entrei, eu comecei a me analisar, entendeu? Mas esse sentimento, apesar desse sentimento de menos-valia, eu tenho assim dentro de mim algo de muita fé, porque assim eu não sou de reclamar. Eu acho que assim tá tudo certo. Isso é muito bom. Assim, é aquele olhar de o que eu tenho que aprender com isso aqui. Você entendeu? Entendi. Eu não me sinto assim abandonada por Deus em nenhum minuto. Isso é muito importante, porque são forças, né, que a gente tem dentro de nós. E você, Dimitri, qual é a sua história aí? Qual é a visão que sobrou para você? Porque a gente sobra com visão de família, tá? Ainda tem essa, né? Eu entendi que, por exemplo, meu pai tinha um lado profundo, que era uma pessoa muito profunda, muito silencioso, muito na dele, e a minha mãe era uma pessoa brava e que também tinha uma tristeza. Então, herdar essa tristeza, no meu caso, era muito natural. Já a minha avó, que me criou, graças a Deus, tinha uma energia alegre, disponível para a vida, bem né? leve, né? Era leve. Então, assim, nós passamos isso para os nossos filhos também, hein? Vamos Mas tomar se eu for cuidado. ver por esse lado, eu fico me perguntando o que minha mãe me passou nesse sentido. Às vezes teu pai passou, né? Não foi tua mãe. Mãe passou aquilo que podia, que também eu falo isso muito para os meus... Ninguém tem culpa aí. Nossa, falo muito para os meus mentorados, que é com quem eu acabo tendo mais diálogo, eu falo sempre assim, esquece culpa de pai e mãe, te deu a vida. Você encarnou pelo pai e a mãe. Super importante. E é uma coisa importantíssima que ao longo da nossa vida a gente vá soltando as amarras de culpa e responsabilidade de pai e mãe, e você é a sua luz, o seu responsável. Vamos ouvir o Dimitri. Fala, Dimitri. Engraçado você estar falando disso, que assim, uma coisa fazendo um pouco de autoanálise, até mais recentemente, percebi que, não de uma maneira boa, eu sempre fui muito romântico, assim, de ser, tem que ser amor, assim, verdadeiro, aquela coisa bem dramática. E eu não fazia, e aí fazendo essa análise, de onde que veio isso? De onde veio o amor romântico, né? E aí vendo, acho que minha mãe não vai ligar se eu falar isso, mas é que há umas semanas atrás ela estava arrumando umas coisas na casa dela, eu estava ajudando e ela encontrou umas cartas que ela mandava para o meu pai quando ela era... Olha isso. Olha só. 20 e poucos anos, assim.
super também romântica, cara. E eu falei, tá explicado. De onde que veio, não é à toa. A árvore não cai muito, o fruto não cai muito longe da árvore, né? É isso mesmo. E olha que interessante, né? Que você fala que as pessoas herdam muito mais que a cor dos olhos. Muito mais. Né? A gente herda o jeito de falar, a gente herda o jeito de pensar, né? Eu herdei uma coisa da minha mãe bacana até. Antes de você falar disso, olha que interessante. Porque eu imagino, Dimitri, que talvez no teu caso aí, você nunca tenha necessariamente observado esse comportamento romântico da sua mãe, né? Não, era algo assim que me pegou de surpresa. Então, olha como foi essa troca, não é racional, né? não é objetivo. A gente passa as coisas para os filhos na vibração, na energia. É quase que um DNA espiritual. Né? Eu acredito muito que existe esse DNA espiritual. E por isso que nós precisamos trabalhar a nossa purificação, a nossa conexão espiritual mesmo, para a gente se conectar com nossos verdadeiros mestres, os nossos verdadeiros mentores, né? Porque nossos pais, eles vieram com a função de nos dar vida no corpo físico, que é algo incrível. Nós precisamos reencarnar, os espíritos precisam reencarnar para poder viver, resgatar seus karmas, perdoar as pessoas, perdoar a si mesmo, às vezes perdoar um irmão, às vezes perdoar um amigo. Você precisa do veículo da carne para fazer tudo isso. Então, seu pai e sua mãe são pessoas abençoadas, por mais difíceis que eles possam ter sido. Tá? E aí lembrar que eles foram ou são difíceis porque também não tiveram instrução, porque também não tiveram acesso à luz espiritual deles. Então aí a gente vai liberando um monte de dores, né? Então, conexão faz tudo. E existe sim o tal do DNA espiritual. Existe, né? Eu penso que sim. Existe e a gente tem que acessar. E o passo 4? Passo 4, observe se você está pronto para você se soltar das suas crenças, para você se curar, para você se desapegar, se você está pronto para abrir mão das suas verdades, se você está pronto para evoluir, se você está pronto para lidar com a sua própria vida de uma maneira diferente. Né? Porque todos nós temos histórias que nós chamamos de karma. Mas antes disso, escreve aí. Você está pronto para abrir mão das suas crenças? Mas tem que ser uma resposta de coração, né? É isso Inclusive, mesmo. uma resposta com coragem, se você disser. Não ainda. Eu entendi que eu tenho isso, mas eu não estou pronto ainda. Isso acontece, né? Agora, Dimitri, você sabe que você pode ter tido uma vida forte no romantismo, né? Byron, toda aquela turminha lá depressiva. Dimitri Byronista. E que tinha toda uma emoção, que tinha todo um jogo de, vamos dizer, daquela vida na corte, né? Cartas de amor, cartas do amor romântico, aquela idealização do feminino, a idealização do amor cortês, do homem, não sei o quê, né? Opa! Vidas passadas definem. Assim, fora a questão afetiva, assim, também tem uma leve... uma tendência que eu sei racionalmente, mas que eu tento controlar de ir mais para uma melancolia, assim. Olha lá, tá vendo? Tem, né? E essas são as memórias de vidas passadas. Elas não são... Você às vezes fica pensando, tem que ter memória de vida passada, eu tenho que ver como um filme. Não necessariamente. Olhe para os seus atos. Olhe para os seus atos. Eu fiquei com a impressão que por mais um tiquinho você via alguma vida passada do Dimitri. Eu vi, eu não posso falar agora, né? Tá bom, depois você fala para ele. Depois eu combinei que ele ia ser o meu primeiro, né, parceiro aqui de trabalho que eu ia fazer. Eu combinei porque o astral combinou, né? Claro. Então, Dimitri vai ser minha vítima logo mais. Veja, olha que interessante, né? MS fala, e assim, eu demorei para entender isso também, né? Porque o racional, a pessoa que tem uma mente racional, fala assim, bom, se aparecer muito claramente para mim exatamente o que aconteceu, daquele jeito, aí eu vou acreditar. O racional pensa assim, né? Porque quando eu jogo, eu até falei isso num outro live, uma vez eu fiz aquele experimento da vela, né? De você entrar num certo trânsito. Olhar vidas passadas. Eu vi, mas achei que não tinha visto. Porque não foi uma coisa super definida, não dei crédito. E ela vê assim com uma facilidade muito grande, por isso que eu comentei, porque eu sabia que ela tinha visto. E se você quiser, você vê em estéreo, som surround, IMAX, né? Toda aquela coisa perfeita. Mas isso não é importante.
não é isso? A gente tem que elevar nossa consciência para entender por que estamos acessando aquelas vidas passadas e por que estamos vivendo o que estamos vivendo. Porque as ações do nosso passado, elas definem o nosso nascimento. E no nosso nascimento, os mentores explicam, nós recebemos uma chave para lidar melhor com os desafios dessa existência. E essa chave tem a ver com a chama do seu nascimento. Tudo se encaixa. Então, você que está aí me vendo, você sabe qual é a chama do seu nascimento? Qual é o dia da semana que você nasceu? Veja, cada chama tem os seus poderes. Existe uma energia, existe um entendimento. A cor é simbólica. O dia da semana é uma referência de um aprendizado. Então, os mentores usam simbolicamente as energias para explicar o que eles querem explicar. Então, domingo, quem nasceu no domingo, na chama azul, veio nessa vida para aprender, desenvolver a fé, o impulso, a força, poder pessoal. Então, a pessoa que nasceu no domingo, ela veio para trabalhar o poder pessoal, para não abusar e para saber quem ela é. Para quem é novo aqui, né, fala assim, nossa, que história é essa de chama azul, domingo, como é que é isso, né? Fraternidade branca, Fraternidade tá? branca. Estou explicando. A MS recebe mensagens mediúnicas da Fraternidade Branca Isso. há 30 anos agora, né? O negócio 30 anos, né? eu fiquei antiga. Não vou falar que eu fiquei velha, eu fiquei antiga. E ela, assim, durante muito tempo, você canalizou assim, centenas de mensagens lindíssimas. Sempre né? compartilhei livro, blog, site. Isso. No ano passado, ela recebeu um conteúdo que é o conteúdo que fala desse poder que você recebeu quando você nasceu. Isso mesmo. É um portal que se abriu em determinado dia da semana. E é incrível, porque Eles as falam características que são muito fiéis. existe uma chave em você que precisa se conectar com o dia do seu nascimento. Por exemplo, quem nasceu numa segunda-feira na chama amarela veio nesta vida para desenvolver a humildade, a sabedoria, o desapego. Quem nasceu numa terça-feira na chama rosa veio para trabalhar nos seus relacionamentos perdão, atitude amorosa, aceitação. Quem veio na quarta-feira, nasceu numa quarta-feira, chama branca. Essa pessoa veio trabalhar na história dela a limpeza dos padrões kármicos. Então, ela precisa trabalhar o seu humor, ela precisa trabalhar a sua luz, trabalhar a sua consciência. Quem nasceu numa quinta-feira, chama verde. Ela veio para praticar a verdade e a autocura. Então, é a chama dos curadores, mas comece por você. Chama Rubi Dourado, sexta-feira, conexão com o amor crístico, com o amor de Deus, com a compaixão. E o sábado, a chama violeta, abertura para você fazer toda a sua transformação, receber o novo, aceitar a nova era. Sob o ponto de vista kármico, né? Por exemplo, no meu caso não é um bom exemplo que vai direto para a história da limpeza do karma. Mas, por exemplo, quem nasceu na chama violeta, né? Tá. Tem tudo isso que você acabou de falar sobre a chama violeta. Sim. Isso existe uma conexão aí disso com a maneira como a pessoa tem que olhar e transcender os seus karmas. Exatamente. São Então, como se fossem visões diferentes da mesma cada coisa. uma das chamas, ela tem uma chave, que é uma energia, né? Que você vai ter que aprender a lidar na sua vida. Ela é algo que te impulsiona. Então, dependendo da sua chama de nascimento, você tem que desenvolver um tipo de pensamento, um tipo de atitude, um tipo de palavra. E aí, quando você desenvolve isso, você acessa a sua mente brilhante, né? A sua capacidade de estar conectada ao seu eu divino, à inspiração divina, que abre um caminho para você seguir. A sua chama de nascimento é uma sabedoria, é uma chave para você trilhar o seu caminho evolutivo, resolvendo karmas do passado, porque ela te dá um instrumento. E eu vou explicar como a consciência desse poder das chamas ajuda você a liberar as suas memórias de vidas passadas. Porque tudo no universo está interligado. Então não existe assim o espaço, o tempo longe de nós. Nós estamos interagindo, nós estamos encarnados nesse plano e nós não conseguimos às vezes enxergar essas ligações. Mas é certo que elas existem, nada acontece ao acaso.
Então Deus, na sua generosidade, na sua bondade infinita, Ele criou oportunidades para que a gente possa não apenas ter um vislumbre de todas essas conexões, mas também a gente encontrar abertura para mudar as nossas conexões com tudo isso, mudar a nossa própria história. São portais que existem no universo e que ajudam a gente nessa evolução. Então, quem estiver atento, aberto nesses portais que se abrem, a pessoa pode receber os benefícios dessa vibração, dessa luz. E é por isso que agora eu quero falar para você sobre o Ano Novo Astrológico, que é um portal que vai acontecer na semana que vem, no dia 20 de março. Lembrando que daqui a pouco eu vou fazer as energias da semana, né? Vamos ver como é que está essa energia do tarô. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a vibração da semana. Então, vamos falar Ano Novo Astrológico, né? E eu queria convidar você para você participar de uma aula muito especial, uma aula ao vivo que vai ser na próxima segunda-feira. Só que você tem que se inscrever para participar dessa aula, vamos tá? pedir para as meninas colocarem no chat um link. O link para você fazer a sua inscrição. É muito simples, você vai cair numa página que vai explicar um pouquinho do que é a ideia dessa aula, né? Mas é basicamente assim, é um portal. Isso. Certo? Ou seja, uma abertura do universo para você fazer mudanças na sua vida. E a gente tem que aproveitar, a gente tem que aprender a lidar com a energia. Então, o que eu faço aqui, com a ajuda do Fábio, da Fátima, de vocês que estão aqui comigo, é falar assim, gente, vamos abrir a mente para a mudança? Gente, vamos aprender a usar os instrumentos para que a vida seja mais favorável? Gente, vamos aprender a ser mais feliz? Com as coisas difíceis acontecendo, mas que a gente possa tirar um ânimo para nós, eu venho trazer esse positivismo. Então, quando vem um portal, que é um portal natural, né? É a mudança da vibração, quando a gente sai aqui do verão, no hemisfério sul, e a gente entra na primavera. Esse é o movimento do Ano Novo Astrológico, no outono. E no hemisfério norte entra na primavera. Então, é um momento que a própria Terra está fazendo uma transformação. E da mesma forma que, se eu entendi corretamente, né? Da mesma forma que o ano de 2022 acabou, o ano de 2023 começa, ele tem um monte de características específicas. Sim. Da mesma forma que o ano astrológico anterior termina dia 20, começa um novo ano. Vem um movimento. Também existem novas energias. Exatamente. Então, eu quero muito que você participe dessa aula, que você se inscreva, ela é gratuita, que vai ser muito gente? legal. Ela é gratuita. Então, a MS vai explicar, dentre outras coisas, né? Ela vai explicar tudo aquilo que vai ter de mudança com esse novo ano astrológico que está começando, né? Sob o ponto de vista astrológico, mas como você já conhece o trabalho dela, sob o ponto de vista energético, vibracional, que os mestres têm a dizer sobre isso e tudo mais. Para que você possa se preparar nesse momento de mudança, para que você tenha um excelente ano. Tenha um ano assim, sensacional na sua vida. Vai ser lindo. Tenho certeza que eu tenho certeza que você que está comigo, que você vai aproveitar muito. Vai ser muito legal. Tenho certeza que você vai ficar feliz, que você vai entender a questão do portal, não só no lado da astrologia, mas no lado da energia, da vibração. Vai ser muito bom. E o que eu gostei da proposta, que a MS teve a ideia de fazer, ela já faz alguns anos na realidade, né? Mas esse ano ela foi mais clara comigo nesse sentido, que eu achei muito bacana. E é mais um motivo para você estar se inscrevendo. Eu espero que o link já esteja aí no chat para você se inscrever. Só deixar o e-mail, é muito simples. E tem um grupo também no WhatsApp para você ser avisado dos eventos na aula e tudo mais. Mas é o fato de que assim, você pode passar pelo esse ano astrológico, ano novo astrológico, de 3 maneiras. Primeiro, não dá a menor pelota para ele. Muita gente faz isso. Nem sabia, virou, fiquei sabendo. Ok. Essa é a primeira forma. A gente não recomenda que você siga por esse caminho. A segunda forma que você pode passar pelo ano novo astrológico é você consumir algum material sobre esse tema, você assistir vídeo, assistir até o próprio live aqui, tá? Que vai ser uma aula ao vivo, né? E você assistir passivamente. Mercúrio, nem sei, tá? Saturno, sei lá o que for. Entendi, ok, tá. Essa é a segunda forma. É melhor que a primeira, de não estar nem sabendo o que aconteceu, mas você está assim, olhando um portal se abrir e um portal se fechar, né? E a terceira maneira é de você participar ativamente desse portal. Ele está se abrindo e você está tendo a chance, primeiro, de saber que ele existe, e segundo, o que você pode fazer
para que o seu ano astrológico que começa seja bacana, que tenha abertura, que possa ter transformação, que possa ter libertação. Você poder, a MS vai fazer um ritual, né? Ela vai fazer uma meditação, ela vai falar de coisas boas que podem acontecer, coisas ruins, surpresas, pontos de atenção, um monte de coisa diferente, né? Que vai fazer com que você possa ter um ano super bacana. E agora eu vou falar bacana. aqui, ó, Top Fábio. Né? A pessoa está crescendo, a pessoa está aprendendo outras coisas, está compartilhando, está ensinando você, está me ajudando, porque eu queria fazer que esse ano novo, porque eu sempre comemorei essas datas, tá, gente? Isso não é novidade para mim e isso não é MS na internet, não é não. Eu sempre fazia presencial. Então, quando tinha a mudança, ano novo astrológico, a lua especial de não sei o quê, acho que desde eu te conheço por gente fazer porque isso. Porque eu amo fazer esses rituais, isso aí é uma história. Eu é que sou novo nessa história de estar participando tão ativamente, assim, entusiasmado, né? É porque ele está entusiasmado. Porque eu sei que é muito bom, gente, é uma oportunidade, E aí eu fazia isso incrível. Ao vivo, né? Então, acendia fogueira, fazia comida, oferecia festa, jantar, o negócio ia. E aí agora eu vou fazer com você. Tem alguma origem pagã, celta, wicca desse claro, negócio? Claro. Do ano novo astrológico? São os sabás, né? Isso é uma festa antiga, dentro da Wicca, dentro do sagrado feminino. É muito importante, são datas muito reverenciadas, principalmente no hemisfério norte, menos aqui para nós, né? Porque lá eles estavam saindo daquele inverno que não acaba nunca mais e de repente o tempo estava começando a ter mais calor, as horas do dia mais longas, o sol se abrindo, então existem muitos simbolismos, muitas histórias. Porque o ano novo astrológico ele coincide com a mudança de estação, exatamente. Né? E em clima temperado isso é super marcado, né? Muito importante, muito diferente para nós. Numa época em que as aqui, pessoas de verdade prestavam atenção nisso, porque não tinha, sei lá, calefação, não tinha ar-condicionado, não tinha essas coisas, né? Já pensou o sofrimento? Então a mudança era muito grande. Né? Bom, inscrevam-se. Energias da semana. Inscrevam-se. A MS, eu estou combinando com ela, você provavelmente vai ter acesso a algumas pequenas aulas, alguns pequenos vídeos curtinhos, mas que vão te ajudar você a se preparar para a aula. Isso. Tá? Por quê? Porque vai ter ritual. Como é que é o ritual? Vai ensinar. O que você tem que fazer? Eu vou trazer alguns conceitos antes da aula. Assim, quando você for na aula, você já vai estar mais entregue, vai curtir mais. Exatamente. Vai dar trabalho para mim, mas para você vai ser melhor. Vai ser muito bom, né? Vamos para a leitura da semana, então? Energias da semana no tarô. Então, vamos ver qual é a energia desta semana para nós, qual vai ser a vibração que está vindo para nós para essa semana. E a carta que aparece para nós é o Eremita. Então, no dia de hoje, valendo até o dia 20, né? Porque nós estamos tirando numa segunda-feira até a próxima segunda-feira. O Eremita pede que você faça um mergulho interior. Então, está muito conectado com tudo que eu falei aqui hoje para você. Você olhando para você questionando os seus pensamentos, você questionando, olhando para você e falando assim, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Nossa, foi exatamente o que você falou hoje. O Eremita, ele pede meditação, ele carrega, ele anda para trás, ele tem uma representação forte associada a Saturno, tá? O Senhor do Tempo, e ele anda para trás. Então ele fala para você, você está muito ansioso, calma, respira e olha para você, observe suas apostas, observe o que você acredita, observe a sua postura. Quando você fala anda para trás, é aquela história de dar um passinho para trás para você olhar o que está acontecendo de verdade? Ou não tem nada a ver com isso? Exatamente. Quando eu falo aqui anda para trás, é assim, é para repensar os seus valores. Andar para trás é olhar o caminho. Porque às vezes a gente sai de forma desembestada, vai andando, impulso, você tropeça, é um impulso, você erra, você se perde. Então, quando vem essa carta, o Eremita, ele fala, calma, pausa, pensa um pouquinho, antes de você agir, reflita e vai olhar sobre a sua vida, né? Sobre as suas histórias, sobre o seu caminho. Então, o Eremita não é, e eu sempre falo, tá?
Isso é uma coisa que eu ensino muito. Não existe carta boa e nem carta ruim no tarô. Existem situações nossas, da nossa vida, que determinadas cartas são favoráveis e determinadas cartas são controversas. Elas vão exigir mais de nós. Mas a gente não tem que ter essa visão de que a carta é ruim. E o eremita não é uma carta ruim, mesmo se a gente fosse ter essa visão dual, eu não diria que o eremita é uma carta ruim, eu diria que é uma carta que pede introspecção. Então nós hoje aqui falamos muito sobre limpeza e mudança do karma, e falamos de vidas passadas. Aí sai o eremita, o que ele está falando? Volta um pouco, respira e se observe. É olhar para dentro. Eu sempre faço essa pergunta porque a resposta varia de acordo com a carta que saiu, né? Então vamos imaginar que alguém que está assistindo a gente aqui essa semana estava se organizando, essa semana do dia 13, né? Estava se organizando, por exemplo, para ter uma conversa importante com alguém. Então, se você se organizou para ter uma conversa importante para alguém, o eremita pede dar um tempo, não faz agora. Não faça pelo impulso. Não é hora de você falar, é hora de você silenciar. Tem uma decisão importante para tomar. Também ele pede um passo atrás. Ou seja, tudo que depende assim de você se projetar e se expor, não é adequado. Agir, né? Essa é uma carta que pede assim, agora eu entendi. Dá um passinho para trás, reflita, observe o que está acontecendo, e inclusive avalie se a tua decisão de fazer aquilo ou fazer aquilo outro está correto ou não está. Exatamente, exatamente. Ótimo. Então você veja, o tarô ele é um grande instrumento de autoconhecimento, ele é um grande instrumento de autocura, e quando ele é tido assim na profundidade, quando ele é lido na profundidade, é muito legal, porque as respostas vêm mesmo. Você não vai ficar na mão, né? E eu tenho certeza que você com a gente aqui na semana que vem, nesse nosso encontro do Ano Novo Astrológico, na celebração, porque vai ser uma celebração, eu vou fazer um ritual, vai ser uma aula e vai ser uma celebração, você vai sair com a tua vida, eu diria assim, impulsionada para coisas boas, sim, impulsionada para você ter mais domínio das coisas que você está vivendo. Não se sinta impotente, porque às vezes a gente se sente impotente, parece que a vida é maior que a gente, e não é, porque é a sua vida. Então quando você assume essa força interior, você vai lidar melhor com tudo que está acontecendo com você. E nós estamos aqui para te ajudar, para fazer parte da sua caminhada quando você nos escolhe como mentores, como pessoas amigas que estão aqui para te guiar. Falou muito bem. É isso como aí. Sempre. Amores, obrigado por hoje. Muita luz aí no caminho, muitas bênçãos para você. Te aguardo na celebração, na aula celebração da nossa entrada do Ano Novo Astrológico. Inscreva-se, é importante que você se inscreva. Faça a sua inscrição e a gente se encontra aqui no dia 20 de março. Lembrando que no dia 18, que é sábado, tem live do Ho'oponopono. Live do Ho'oponopono, no qual já vai ser um preparativo também. 11 da manhã, sábado. Beijo no coração, muita luz para você. Eu vejo Deus em você. Namastê.